Olá, boa tarde. Olá, oi Bruno, oi Rê, Oi, Eli. Oi, Elisa. oi Elisa, tudo bem com vocês? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. E Miguel com um aninho já. Isso, já fez um aninho já. Oh, de fofura. Agora você vai ver como vai se desenvolver. Isso, sim. É, agora sim. Ai, ai, ai. A Rê tá com a câmera fechada, já falou que ia ficar assim. Então Certo. vamos começar. O pessoal vai entrando, a gente sabe que as pessoas elas começam a pensar, a entrar quando dá seis Hum. e pouco, né? Ah, O negócio sei. começa às É 6, a verdade. pessoa já deveria estar 5 minutos antes, mas ela começa a pensar só depois. Por isso, tempo É verdade. e decisão estratégica faz parte do nosso plano. Ai, ai, ai. Bom, meu objetivo hoje aqui com vocês é trazer o contexto de mercado sobre esse assunto e, com isso, dar clareza para que vocês é, consigam encontrar, saber onde que você está nesse contexto. Também entender onde você repete os erros que levam a resultados indesejados. Também uma nova forma de pensar sobre o tempo, sobre a energia, as decisões, e criar um compromisso com você mesmo, racional e emocional, do que fazer para ter um resultado diferente. Boa noite, Pri, bem-vinda. Então, nós já Olá. Boa começamos, noite. fiquem à vontade também para conversar, mas eu vou dar alguns pontos também, alguns momentos. Vou pedir mesmo para que vocês abram os microfones e a gente converse, porque a ideia aqui é trazer um pouco do contexto do mercado para que você entenda onde você está, quais os erros que talvez você esteja cometendo, uma nova forma de abordagem para lidar com tempo, energia e decisão sob pressão e criar um compromisso com você mesmo, racional e emocional. Então, embora eu vá trazer um pouco de conteúdo, a ideia é nós trocarmos, trazer dores reais, como que isso impacta na sua vida e aproveitar para que eu possa tirar dúvidas mesmo e ajudar. Então, vamos lá. Será que você está ocupado, ocupada, a ponto de confundir movimento com progresso? Reflita sobre isso. Hoje eu não vou falar sobre ferramentas de administração de tempo. Eu vou falar sobre decisão. Já que decisão, a gente decidiu o que a gente faz com o nosso tempo, determina o uso do tempo, determina a energia e, obviamente, a partir daí os nossos resultados. Faz sentido? Sim, faz sentido. Se tudo que eu trouxer aqui hoje, a gente conversar no final da aula, você pensar, nossa, fez sentido, pronto, já cumpri meu propósito. Bom, todos vocês aqui me conhecem, mas como eu estou gravando, eu vou falar um pouquinho quem sou eu, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lê Filippini, eu trabalho com líderes e executivos que têm método, têm vontade, têm disciplina, mas acaba batendo no teto do próprio tempo e da energia. Ao longo desses anos trabalhando com esses profissionais, eu observei alguns padrões repetidos e também vi que determinadas mudanças aconteceram quando a estrutura de decisões mudou. Eu já acompanhei vários executivos, empresários que queriam performar mais, estavam atolados, apagando incêndio, pode ser, inclusive, a realidade de algum de vocês, e sem conseguir, com isso, dar atenção ao estratégico. O que acontece com isso? Chega ao ápice da exaustão. Mesmo pessoas que estavam fazendo o que gostavam, porque muitas vezes a gente associa a exaustão, ao cansaço, com pessoas que não estão satisfeitas. Não necessariamente.
mesmo pessoas que estavam felizes, estavam performando, mas que de alguma forma estavam insatisfeitos porque sabia que as coisas poderiam ser de uma outra forma. Com essas pessoas, nós fizemos pequenos ajustes, e foram ajustes caso a caso. Não existe uma fórmula que vai caber para todo mundo, porque o meu dia é diferente do Bruno, que é diferente da Priscila, que é diferente da Renata, que é diferente da Elisa. Cada um tem uma rotina. Então, é importante a gente aplicar as estratégias à realidade, e aí, com isso, a gente vê impactos enormes. Então, às vezes, pequenos ajustes mais grandes impactos. E o que eu vi ao longo desse período? Mais tempo para desenvolver a equipe e, com isso, conseguir sair do operacional e ir para a estratégia. Mais clareza na priorização, gerando mais produtividade, assim, podendo retornar à atividade física, por exemplo, eu estava sedentário, depois de anos de sedentarismo, conseguiu encaixar mais coisas na agenda. A gente fala, nossa, como assim, né? Precisava de tempo, mas daí apareceu o tempo e vai fazer outras coisas? Pois é. Outra coisa que eu vi acontecendo, sonhos tirados do papel, porque antes a pessoa não tinha tempo de se dedicar a eles. Férias com a família, depois de 10 anos, de verdade, eu tenho um mentorado que não tirava férias há 10 anos, não parou há 10 anos. E depois que voltou, ele se sentiu mais produtivo e a família agradeceu. Enfim, tem muitos casos para contar. Eu vou trazer alguns pontos importantes aqui nesse contexto para atual, né, do mercado, do nosso dia a dia, da nossa rotina, que acontece com muito de nós, tendo em vista também nesse contexto dos desafios que os próprios membros da comunidade Heroes Lab trouxeram. Eu faço enquetes lá de tempos em tempos, perguntando coisas sobre tempo, sobre desafios, o que está mais complicado para você hoje, nesse momento. E aí, o que trouxeram? Que nós temos ferramentas, mas que isso não nos tornou mais eficientes. Muito pelo contrário, gerou mais interrupções do que nunca. Então, a gente tem várias ferramentas, mas fica a notificação, e a gente acha que isso vai dar tempo, e com isso a gente trabalha mais ainda. E quando a gente fala em interrupção frequente, força as pessoas a trabalhar mais rápido, com mais estresse e menos foco, ou seja, mais erro, né? Então, tem mais ocupação e menos resultado. É o que eu sempre repito, que estar ocupado é diferente de ser produtivo. Outra coisa, que pesquisas mostraram que gestão de energia é tão importante quanto gestão de tempo. Então, focar somente na agenda falha, porque a energia regula desempenho. Esses dias eu estava conversando com um mentorado e ele falou exatamente isso, que quando ele não dorme bem, quando ele tem um nível muito grande de estresse, ele não consegue fazer coisas muito complexas. Ele já percebeu isso e ele foca em coisas que são automáticas, que são padrões, que são fáceis e resolve aquilo no dia. Ou seja, se a gente não gerencia a nossa energia, talvez a gente deixe de fazer coisas que precisavam ser feitas naquele dia, simplesmente porque a gente perde o foco, perde a produtividade. Tem uma outra coisa que é o fenômeno da fadiga decisória. Tomar muitas decisões consecutivas, e a gente faz isso durante o dia a dia, desde a hora que a gente acorda, se a gente vai treinar ou não. Eu, por exemplo, acordo, aí eu falo, será que eu vou sair da cama ou vou ficar dormindo? Será que eu vou pôr o soneca? Pronto, a gente já começou a tomar decisões. E ao longo do dia, as decisões elas vão piorando de qualidade. Então, é importante sabermos disso, porque se nós temos coisas importantes para decidir, a gente não vai deixar para as 8 da noite, né? Precisamos deixar para quando nós estamos com bastante energia. Então, isso afeta reuniões, negociações, e isso reflete como? Se eu estou com fadiga decisória, numa reunião, por exemplo, a reunião talvez ela se estenda, ela fica mais longa por falta de clareza, e as decisões acabam sendo geradas no imprevisto,
precisam ser depois revistas, gera retrabalho, e tudo isso leva a quê? Perda de tempo. E não podemos esquecer também de sono. Privação de sono prejudica a tomada de decisões e a integração entre emoção e raciocínio. Então, capacidade cognitiva fica prejudicada e o emocional também. Nós ficamos mais frágeis se a gente não dorme bem. Ou seja, se a gente toma decisões nesse contexto, quando a gente está cansado, como que vai ser essa decisão? Ela vai ser boa? Não. E decisão ruim, o que acontece? Perda de tempo. Então, entenda como não é só ferramenta. Eu posso trazer para você um GTD, no Get Things Done, posso trazer Trello, eu posso trazer agenda, eu posso trazer inteligência artificial, mas se tudo isso não está bom, nada vai funcionar. E aí, um outro elemento são as redes sociais e sermos multitarefas. Então, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso prejudica o foco e tem um custo cognitivo. Está fazendo sentido até aqui para você? Muito bem. E agora eu quero trazer, então, os erros mais... Eu adorei o joinha aí, ó. Ficou todo amarelinho. Gostei. Eu quero trazer alguns erros comuns e eu quero que você depois já vai pensando aí se você faz, porque depois eu quero a interação. Eu estou gravando aqui no meu computador já. Então vamos lá. Erros comuns que nós cometemos e por que não funciona a gente agir dessa forma. Então uma das coisas para resolver tempo, né? A gente trata tempo como se fosse só agenda. Ah, então eu tenho que ali saber o que eu vou fazer, eu vou colocar na agenda. Qualquer coisa. Se a gente não sabe priorizar, não vai adiantar. Então precisa saber o que vai te levar mais perto da meta. Aí sim precisa estar na agenda. Outra coisa, confundir disciplina com fazer tudo. Então, a pessoa que é muito disciplinada, como eu sou muito disciplinada, e algo que pode ser visto como um ponto forte, dependendo, pode se tornar um vilão. Então, focar é forçar a execução, fazer por fazer, porque precisa fazer, tipo trator, sem repor energia, não sustenta a longo prazo e não faz sentido. Então, a disciplina, ela precisa também ser estratégica. Outra coisa, táticas sem estratégicas. Executa, 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 sem direção. Então tem, sabe, tipo, pau para toda obra. Não, faço, eu faço, mas não sabe nem por que está fazendo. Às vezes a pessoa, né, você está ali com um plano, a pessoa te convida para outra coisa, você vai e faz. Então, não leva a lugar nenhum. Então, você executa, faz muito, fica cansado e acaba apenas virando um fazedor de tarefas. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A pessoa faz, mas está fazendo o que, gente? Outra coisa, achar que informação impacta resultado. Saber, ter conhecimento, é claro que é importante. Eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias, acho super importante, porém, só aprendizado, só conhecimento não muda padrão. Agir de forma diferente, sim. Então, o que a gente precisa é aplicar conhecimento. O que, na maioria das vezes, sem orientação especializada, é muito difícil. Às vezes, eu tenho vários assuntos que eu não domino, e até a gente estava falando, eu estava conversando com a Priscila essa semana, nós tomamos um café que foi muito bom, e nós estávamos falando dos nossos negócios. Nosso negócio não é só o core, né? Chegar, por exemplo, aqui. Aqui eu estou me realizando, eu estou fazendo o que eu sei, o que eu gosto. Mas atrás de um negócio tem financeiro, tem marketing, tem administrativo, tem várias outras coisas. E tem coisas que eu estudo, eu entendo. Gente, hoje eu posso dar aula de marketing. Eu poderia ir para uma universidade falar de marketing, estratégia digital, mas eu sou expert. Nem por isso eu sei executar super bem.
Então, conhecimento, às vezes, a gente precisa de alguém para pegar nas nossas mãos e nos direcionar. A gente fica batendo a cabeça tentando algum resultado e não adianta só com conhecimento. Outra coisa que impacta muito é negar o custo emocional e físico. Então, a gente ignora os sinais. Esse faz sentido? A Priscila já está assim. Nossa, super. Eu sei que se a Rê tivesse com a câmera ligada, ela também estaria fazendo assim, porque já falamos muito sobre isso. Nós no autocobramos. A gente acha que se a gente não fizer é fraco. Não, eu dou conta. Não imagina, isso daqui é passageiro. E eu sou muito a favor de que nós podemos mais. Eu não gosto de pessoas que são acomodadas, pessoas que não tentam. Eu acho que a gente pode mais, só que não de forma burra, e sim de forma estratégica. Cansaço crônico distorce decisão, por isso pausa, descanso, restaurar a energia, ela faz parte da estratégia. E subestimar interrupções e se acreditar multitarefa, principalmente quem é do mundo corporativo, tem equipe, acha que, principalmente quando o líder é bacana, né, que é seu amigo, acha que tem que estar disponível para a equipe o tempo todo e não impõe limites para interrupção. E acaba se dispersando muito fácil. Acha que precisa responder toda a demanda, todos os e-mails, todas as mensagens na hora. E claro que isso perde foco, e foco, falta de foco, custa tempo. Pensando nesses 6 erros, qual desses erros te parece mais familiar? Agora pode abrir o microfone, fala um pouquinho o que você pensou até agora, e se tem algum outro, talvez, que você faça. Fala, Pri. Eu vou começar, né? Porque assim, recentemente eu paguei um preço alto, né? Quase custou a minha própria vida. Todos os erros acima, todas as opções anteriores. Você gabaritou. Gabaritei, né? Então eu presa ainda, né? Então eu só tenho um contador, mas eu faço de tudo. Desde limpar o meu consultório, preparar o cafezinho, fazer agenda, atender, fazer planejamento, pagar a conta, responder mensagem, responder e-mail, chupar cana, plantar bananeira, assoviar e dançar na chuva, tudo. E eu fui negligenciando, né, os sinais que o meu corpo foi dando, porque eu fazia pequenas pausas, dava aquele respiro e achava que era suficiente. Até que eu tive que fazer uma pausa de 90 dias, sem escolha. Era isso ou eu morria. Simples assim. A vida não negocia. E eu tenho uma frase que fala assim, que tempo é vida e a vida não tem replay. Então, nenhum dinheiro vale a minha vida. E eu Perfeito, Pri. Ainda bem daria que você. tudo para ter, né? Assim, se eu tivesse que escolher, foi o que eu fiz. Eu dei tudo que eu tinha para recuperar a minha vida, uma nova chance, né? Então, assim, a gente ter toda essa expertise aí que você falou, né? Essas estratégias, essas orientações, porque realmente quando a gente está imersa no nosso negócio, né? A gente não está só envolvida, a gente está mergulhada ali. Todo esse entorno distorce a nossa percepção. Eu já Gratidão, Ale. tive, eu que agradeço, Pri, por você compartilhar. E eu já tive nessa situação que você falou, de era de manhã, tarde, à noite, não tinha horário para começar, assim, começava muito cedo, então se precisasse ser mais cedo, ainda tudo bem, não tinha hora para acabar. Quando eu tinha escola física, né, a Cirra Nazumi, esposa do Bruno, estava lá, tinha muitas atividades, era o tempo todo. E aos poucos eu fui entendendo que o sucesso ele não depende de você ficar 24 horas e pagar com a sua vida, com a sua saúde, custos dos relacionamentos.
Eu acho que você tem que se empenhar sim. Agora, o sucesso vem do empenho maior do que dos outros. A maior parte das pessoas se acomoda no medíocre, no básico. Não quer estudar mais, não quer continuar estudando, não quer se expor, quer fazer o mínimo possível e olhe lá. Então, se a gente fizer mais do que isso, já está a mais. E isso não significa que você vai fazer isso 24 horas por dia, porque é, de novo, de uma forma inteligente. Então, para você fazer mais do que o outro, é olhar a sua saúde, olhar o seu descanso, olhar a sua família, olhar o estudo, olhar outros pratinhos que estão girando ali, né? É muito comum isso, Pri. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente que não sabe parar e a hora que para, às vezes é tarde demais. E o sucesso eu não quero a qualquer custo nem a todo preço. Até Hoje eu porque não é estou muito mais. sustentável, né? Não, e hoje eu estou muito mais atenta a esses sinais e muito mais seletiva, aprendendo a dizer não, aprendendo, né, a priorizar, me priorizar, né? Porque a gente fala de priorizar, aí a gente pensa em várias coisas, mas aí eu Uhum. coloco a questão espiritual, que para mim é muito importante alimentar a minha alma, me faz ter mais qualidade de vida. Depois a minha saúde, o meu tempo, o que eu gosto de fazer. E aí, às vezes, eu tenho que dizer não para as pessoas que me amam, porque elas também querem ser prioridade e eu não cedo mais esse lugar. E aí vem a família e, por último, o trabalho. Mas foi um exercício. É um exercício constante, constante. Eu tinha alunos lá na escola que já tinham vivido 2 burnouts. Não bastou um, a pessoa não aprendeu, foi para o segundo. E o problema é que deixa sequelas, deixa sequela. A pessoa ela não volta a ser produtiva como ela era antes, ela não consegue ter tanto esforço quanto ela tinha antes, e pode realmente abalar a capacidade cognitiva, sistema nervoso. Então, não vale a pena. E você, Bruno, se identificou Meu com caso. algum? Então, no meu caso, é mais conseguir fazer gestão da energia que eu tenho no dia, né? Isso não só pelas quantidades de coisas que tem, né? Num dia tem que fazer as coisas de casa, aí também tem o Miguel para cuidar, aí tem o trabalho e tem o negócio que eu tô querendo tocar, né? E aí fica meio picado as coisas. E é aquela coisa de fadiga de decisão, são muitas decisões que tem que tomar no dia. Aí eles pra tá trabalhando, mas tem que fazer outra coisa, aí depois volta, mas até você voltar aí no contexto que você tava, demora um pouco e aí gera mais um esforço, né? Tal, e isso atrelado à minha questão de saúde também, né? Que eu tenho osteoporose juvenil, é genético, né? Desde adolescente eu venho tratando, tanto o acompanhamento do reumato e agora ele falou assim, não, você tem que é, pri- tratar as coisas que estão influenciando, né, a sua osteoporose. Então tem que dormir bem. Só que para você dormir bem, você tem que fazer essa, porque eu tenho desvio do septo muito ruim. Então eu durmo muito mal, né? Então eu tenho que fazer essa cirurgia no nariz. Aí recentemente começou dor de estômago, que não sei se é estresse ou tal. Aí falou, ah, vai ter que fazer endoscopia. Aí, algumas semanas passadas, tava com uma dor meio crônica, assim, no lado esquerdo do peito, né? Tá, eu fui no cardiologista, falei com o reumato também, falei, tem que fazer o Holter também, fazer exames clínicos, então, todas... essa correria culminou nessa questão de saúde, que agora eu tenho que fazer vários exames, né? Pra ir tratando uma coisa de cada vez, né? E aí fica muito claro como tudo é uma engrenagem, né? A gente precisa se Sim, cuidar porque isso é a base. Senão, sim, não adianta falar, não, não tenho tempo para fazer exame, não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Mas precisa da isso é. saúde para poder produzir, para entregar, para ter um trabalho bom.
Isso, E o bom é que a gente tem a epigenética, né, Bruno, que mudança de hábito impacta, inclusive, doenças genéticas, que podem vir a ser atenuadas ou nem se manifestar ou retroceder, até dependendo dos nossos uhum, hábitos. E é o que eu vivo falando, né? sim, A gente tem que, uma vez, o LinkedIn me sugeriu uma pauta de post, né? De conteúdo. E era assim: qual que é a habilidade essencial que nós precisamos aprender para o próximo, para essa. Eu não lembro se era para o próximo ano ou se era frente à inteligência artificial, eu acho que era inteligência artificial. E eu respondi: nós precisamos reaprender a viver. A gente precisa do básico, básico bem feito todos os dias. Porque o que precisa para o nosso corpo performar? Sono, alimentação, movimento, conexões sociais, administração de estresse, bons hábitos. É isso. Isso dá base para performance e não o contrário. Não é performar e aí dar atenção a tudo isso, porque o corpo ele vai achar que você está morrendo. Aí ele vai entrar no sinal alerta ali, vermelho. Agora, se ele olha, não, tá, o corpo tá bom, os órgãos estão funcionando, a gordura tá ok, os ossos estão fortes, capacidade cognitiva que tá boa. Ah, agora sim a gente pode performar. Senão ele vai falar, nossa, tá morrendo. Como é que eu vou dar energia para performar? Ele precisa aqui se manter vivo. Então não tem como inverter essa ordem. Então, entender isso faz toda a diferença para a gente pensar onde eu vou colocar o meu tempo. Então, ponto central, e Rê, fica à vontade quando você puder falar, tá, ou quiser, que a Rê está no carro. Ela já tinha me avisado que ia ficar com a câmera fechada, mas a hora que você quiser, você pode abrir o seu microfone. Então, o ponto central para você entender e mudar é que administrar tempo vai além de ferramenta. Existem 4 elementos integrados que a gente foi falando, e até vocês mesmos já perceberam e trouxeram, que é a energia, então a gestão da energia, mas não só a física, a mental e a emocional também. A direção clara, então onde eu quero chegar? Não é fazer qualquer coisa. Tá, dentro de tudo isso, o que colabora para as minhas metas, para os meus objetivos? E critérios bem definidos de priorização. Então, o que é imprescindível agora, já que a gente não consegue fazer tudo? Decisão sustentada mesmo sob pressão. O que significa isso? Muitas vezes a gente faz lá um plano estratégico e as coisas vão diferente do que a gente imaginava e a gente muda tudo ou vai fazendo qualquer coisa sem parar, pensar e ter uma estratégia. Hoje, no começo da semana, o departamento de Customer Experience de uma das empresas que eu sou partner falou que eu precisava entregar um relatório para para o pessoal de RH da empresa que contratou as nossas mentorias. Então, era um relatório de uma das minhas mentoradas. Tá bom, prazo sexta-feira, ok. Coloquei lá na minha agenda, olhei tudo que eu tenho que fazer, onde que entra aqui. Coloquei ali. Aí hoje, de manhã, não pode ser na sexta-feira, tem que ser hoje. Daí o departamento comercial, sabe aquele relatório do Customer Experience? Então, a gente precisa para hoje, porque a empresa quer avaliar para renovar o contrato. A gente está há 2 anos dando mentoria nessa empresa para ficar mais tempo. Precisa ser agora. Eu olhei, nem respondi. Segue o rumo das coisas que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu olhei ali e falei, tá bom, é importante renovar um contrato com uma empresa, né? Não é pouca coisa. Mas peraí, tem outra coisa. Por exemplo, eu não poderia deixar aqui e aí chego de qualquer forma. Eu já me comprometi. Então, eu tinha que olhar essa estrutura da aula, ver o que eu podia fazer diferente, como é que ia ser a nossa conversa. Tinha outras coisas no caminho. Aí eu fui e fiz o relatório. Ah, não é assim que a gente quer o relatório. A gente quer em outra estrutura o relatório. Falei, bom, então vai ficar para sexta-feira, porque eu não consigo fazer. Agora eu vou entrar para uma aula, então eu tenho que me preparar com antecedência. Eu fico nervosa, gente, até hoje. Então eu tenho que parar antes, tenho que respirar, tenho que descansar um pouco, tenho que tirar as outras coisas da minha cabeça. Então não é sair de uma tarefa e entrar aqui.
Tipo, estou fazendo outra coisa aqui e entro. Não, preciso de um tempo, medita um pouco, respira um pouco para entrar com energia, com foco, com atenção neste momento. Preparar o cenário, pegar minha água, tudo. Falei, então eu vou entregar na sexta-feira tal horário, que era o horário que eu tinha me programado. Então, decisão sustentada mesmo sob pressão. Eu sei o que eu preciso fazer. Ambiente de responsabilização com feedback e checkpoints que não te deixam negociar com você mesmo. Então, muito que a Priscila trouxe, que é me responsabilizar e eu me dar feedback, eu ter checkpoints, eu estou indo na direção que eu tinha me proposto, na parte física, emocional, mental, profissional, de relacionamento, é um todo, e isso tudo vai impactar. Então, agora eu quero que você faça uma reflexão. Qual desses 4 pontos você acha que é o seu maior gap hoje? Vou pedir para refalar, que agora já está aí com a câmera aberta. Bem-vinda, Cleide. Eu vou fechar aqui o teu áudio, mas pode abrir, tá? A ideia é a gente trocar. Rezinha, qual você acha que ainda é o seu gap? Energia, direção, decisão sustentada, responsabilização? Eu acho que é responsabilização, onde tô tendo mais dificuldade no momento. Você ainda fica negociando com você mesmo? Porque o problema é que o método ajuda a gente muito a ter capacidade, né? Então, assim, eu não sei o termo, é resiliência, né? A gente tem muita resiliência, a gente começa a ter muita elasticidade, porque você consegue fazer através de várias ferramentas, né? Então, você faz as pausas, você respira, você faz coisas, então você fica mais produtivo, mais útil. Só que é aquilo, o dia tem 24 horas. E aí, o que uma pessoa, numa condição normal, faria ali, estaria bom, a gente consegue produzir mais. Então, a gente acostuma com esse ritmo, e depois a minha dificuldade está em diminuir um pouco, entendeu? Porque esse ritmo, 20, tipo assim, 24/7, não dá para ninguém. Mesmo que a gente coloque todas as ferramentas, tem que ter um limite, né? Então, como eu sei sabe aquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer isso, mas não tem necessidade, né? Então, assim, eu tenho que parar, trazer um pouco, falar, chega, já deu por hoje, não tem meta para bater, eu me cobro muito, sabe? Então, para mim é difícil eu falar, chega, é isso aqui que estava na agenda hoje, não vamos puxar nada, não vamos colocar mais. Então, para mim, a dificuldade é essa, porque dia após dia eu tenho que ficar me segurando. E eu vejo, às vezes, as pessoas que fazem aquilo e depois vão curtir e vão aproveitar o dia, e eu olho aquilo, me dá uma angústia, eu falo, como ele consegue, assim, nessa felicidade, nessa tranquilidade, né? Poderia estar fazendo, né, tantas outras coisas produtivas e tá ali, de repente, curtindo nada, numa boa. Então, meu problema tá aí, ainda. Ainda. A Rê, quando ela fala do método, é o The Rose Method, porque a gente trabalha com ferramentas que atuam diretamente no corpo, na energia, na mente, e isso realmente potencializa o nosso potencial em vários sentidos. Então, a gente aumenta o poder de foco, a gente aumenta a saúde física, emocional, mental, a gente aumenta as conexões neurais, então a gente consegue decidir as coisas mais rápido, várias coisas que não é milagre. Se a gente olhar as técnicas que a gente executa e neurociência, a gente entende o que está acontecendo no nosso corpo. Então, é isso que a Rê trouxe do método, que daí a gente acha que nós somos super-heróis. Já passei por isso também. E é uma constante atenção, porque eu também sou assim, eu sou de me cobrar muito, eu gosto de fazer bastante coisa, mas eu estou aprendendo a dosar e aproveitar outros aspectos que eu sei que potencializa, inclusive, repertório, ideias, criatividade.
Esses dias eu terminei as coisas que eu tinha me proposto a fazer 5h30 da tarde. Normalmente eu paro as coisas entre 6, eu programo para terminar às 6, normalmente vou até às 7. Aí já coloco ali no não perturbe, às 6, já vou desacelerando. 5h30, terminei. Qual que foi minha vontade? Continuar. Aí eu falei, não, eu acabei. Eu fiz tudo que eu tinha me proposto e eu entreguei tudo para todo mundo que eu falei que eu ia fazer. Por que eu não posso descansar agora? É difícil, mas eu consegui. É motivo de comemorar, porque né, a gente fala, não, eu tenho que ir mais, eu tenho que ir mais. Não consegui, foi muito bom, mas é treino, treino, treino. Tem um livro muito bom, antigo, não sei se vocês já viram, que é Virando a Própria Mesa. Sandler. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Adams, Virando a Própria Mesa. Ricardo Sandler. É isso mesmo. Eu ganhei esse livro do meu pai faz alguns anos. E ele é um executivo, virou empresário. E ele fala da nossa mentalidade de que a gente tem que trabalhar de segunda a sexta, principalmente né, se for CLT, mais ainda, de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. E quando vira empresário, você tem que continuar naquela coisa de produtividade. E aí ele chegou à conclusão de que ele podia ser produtivo num domingo à tarde e ele poderia ir no cinema numa terça à tarde. Então, que você não precisa ficar naquele, né, de, eu preciso produzir o tempo todo. Então, é bem legal esse livro nesse sentido, assim, ele conta a história dele e algumas coisas que ele colocou em prática para ter o sucesso que ele teve no negócio, que é um dos hotéis mais luxuosos que tem em Campos do Jordão. Ele é dono. Muito bem. Então, pensando em soluções para tudo isso, em camadas. Porque se a gente pensar em coisas separadas, não funciona. Então, não adianta só uma coisa. Já vimos, né? São coisas integradas que vão ajudar de formas no todo. Então, vou te trazer aqui algumas coisas para você entender o que falta e onde que talvez você precise de um apoio. Então, primeira coisa, de qualquer coisa, critério de prioridade. É importante você ter regras claras para filtrar o que entra e o que não entra na sua agenda. Isso é legal você fazer na semana. Você pode ter um planejamento anual, depois você pode fazer uma visão mensal, então revisar ali, depois uma visão semanal, eu gosto de fazer no domingo. Na verdade, eu faço na sexta, referente à semana que vai começar, e depois domingo eu olho de novo. E depois de um dia para o outro. Então, hoje, a hora que a gente terminar aqui, eu dou uma passadinha como que está o dia de amanhã. Então, com isso, eu consigo priorizar o que vai entrar, o que não vai entrar. Tudo bem até aqui? Outra coisa durante os dias, ter rituais de energia, ou seja, microrotinas para manter níveis cognitivos, como o Bruno falou, sono. Outra coisa que influencia, às vezes a gente não pensa, a alimentação. Cleide está no detox, já percebeu como impacta o que a gente come na nossa energia, no nosso tempo, até na nossa capacidade cognitiva. Movimento, fazer atividade física é importante, micropausas estratégicas. Então, em que momento que eu vou fazer do meu dia para recuperar energia? Uma coisa que o Bruno trouxe, como que eu mantenho a energia e distribuo as minhas atividades no dia, além do tempo que eu tenho para executar. Mas o que eu vou executar primeiro? Então, rituais de energia. Às vezes a gente tem uma reunião que é um pouco mais tarde, a gente não conseguiu fazer em outro momento, mas é um momento que a gente já está meio com baixa de energia. Então, o que eu posso fazer? Um respiratório acelerado, uma pausa pequena, existem ferramentas. Depois, você precisa de manutenção, decisões semanais e de checkpoint, revisar, que evita a negociação diária com urgências.
Então, sempre fazer essa manutenção. Tem uma ferramenta que eu uso, que é Simplificando a Vida, que é olhar tudo que a gente faz durante os nossos dias, que se repete. Coisa que é diária, semanal, quinzenal e mensal. Ali você tem um panorama da sua vida, e aí a gente entende que a gente quer realmente fazer mais do que é possível. Então é bom fazer. Só que não adianta fazer uma vez, a gente tem que fazer uma manutenção, porque a gente olha aquilo, elimina algumas coisas, delega outras, prioriza, passa um tempo, tá mais baderna de novo. E a gente precisa, então, de manutenção. Então, revisões que evitam a gente incorrer nos mesmos erros. A Rê está trabalhando isso de gestão de tempo, de energia há muito tempo, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, nós já fizemos mentoria individualizada e ainda tem coisas já melhoradas, tem coisas que ainda não. Por quê? É normal, a gente entra no padrão. Priscila também, eu tenho certeza que tem que estar o tempo todo se relembrando, porque senão daqui a pouco dá uma escorregada. A banana ainda está lá, né, Rê? A gente ainda dá uma escorregadinha na casca da banana. E o acompanhamento, que é o ambiente de responsabilização. É alguém para expor o que você disse que ia fazer e checar o resultado. Então, isso é muito interessante porque você pode ter alguém mesmo, um mentor, alguém que te acompanha, você pode ter alguém com quem você compartilha e o body, sabe? Um vai ajudar o outro, e isso é comprovado que aumenta a probabilidade de você fazer o que você comprometeu a ser feito, a fazer. Então, conectar essas camadas evita o ciclo do apaga incêndio, exaustão, adiamento. Então, você fica nesse ciclo vicioso. E eu quero que você entenda esse encadeamento, identifique onde que você está travando. Qual camada você acha que mais falta para você? Você que pegou essa partezinha, Cleide, o que você acha? Na sua gestão de tempo, de energia, o que mais falta para você? Critério de prioridade, rituais de energia, decisões semanais, checkpoint ou ambiente de responsabilização? Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer Ai, é Ale, meu. a minha vida é uma bagunça. Eu tô precisando muito de tudo isso aí. É organizar tudo, que nem eu te falei. Agora, daqui para frente, eu não te largo mais. Quando tiver os teus cursos, né, mentoria, vamos conversando. Mas assim, ó, eu tô procurando seguir a dieta, né, mudar aquela alimentação completamente. E faço respiratório, que o meu filho está no método, ele me cobra muito, e alongamento, caminhada. Mas assim, ó, o mais difícil para mim é manter a rotina. Eu acabo querendo mudar um pouquinho. Ah, só hoje, se eu mudar um pouquinho, uma fugidinha. Ah, só hoje, se eu mudar um pouquinho. Ah, amanhã. E esse negócio de listar. Gente, até hoje eu não tenho esse costume, esse hábito de fazer, que tu tá sempre comentando, né? Anotar, depois checar de novo. E eu preciso. Então, é organização, eu acho, meu maior problema. Talvez essa parte da responsabilização, né? Das decisões semanais, manter isso e a responsabilização de realmente fazer. Olha, eu vou dizer que raramente falta conhecimento. Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer. O problema é que a gente tenta algumas coisas e depois a gente entra no padrão e trava de novo. Então, tomada de decisão, reposição de energia, manter a prioridade, mesmo diante de emergências, enxergar os próprios pontos cegos, que é difícil, né? Então, por isso que às vezes ter um direcionamento é bem importante. É por isso que a orientação faz diferença, né? Não é porque a gente não consegue, mas porque às vezes é impossível a gente ver o todo. Eu mesmo, como tendo várias ferramentas, né, sendo mentora, muitas vezes eu preciso de orientação, como eu falei, de marketing. Eu preciso de um mentor de marketing, negócio, preciso de um mentor de negócio,
Porque por mais que eu leia e entenda e já posso dar aula sobre, eu não sou expert nisso. Então, muitas vezes eu acabo tendo dificuldade em colocar em prática. Então, eu preciso de alguém que pegue minha mão, fale, olha, é aqui, assim, vamos fazer assim? E vai me cobrar depois. E não é porque eu não quero fazer, ou porque só se alguém me cobrar eu vou fazer, mas exatamente para não entrar no automático. A maioria dos meus mentorados, dos meus alunos, são pessoas que leem, que participam de cursos, que têm acesso a ferramentas, a conhecimento, e o que eles precisam, por fim, é orientação, é passo a passo, para ter um resultado de fato. Hoje mesmo eu estava numa reunião com vários outros mentores, uma reunião que a gente faz semanal, e a mentora veio pedir ajuda, porque o mentorado dela chega toda semana e fala assim: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não fiz. Nem com o mentor, nem entendo o mentor faz. Então, imagina sozinho, né? A diferença que a gente tem. Então, é importante a gente ter, muitas vezes, esse grupo de apoio, de troca de informação. O que eu já fiz que deu certo, o outro pode vir e fazer também, copiar. Então, lá no Detox, por isso que eu falo muito, vamos trocar aqui, porque a dúvida de um pode ser o que o outro já resolveu. Então, ter um grupo é muito bom. Eu já tive nessa posição também. E alguns problemas do conhecimento sem acompanhamento é a gente entende a teoria, mas não sabe como colocar em prática. A outra coisa é a teoria genérica e não se aplica ao nosso caso em especial. Às vezes nós sabemos como colocar em prática, mas a gente tem dificuldade de mudar o padrão e a gente acaba repetindo, mesmo que não esteja trazendo o resultado desejado. Às vezes a gente se acomoda na zona de desconforto e às vezes a gente entra no ciclo vicioso. Faz sentido isso? Sim. Hoje o Neri falou que o mestre De Rose fala, né? A almofada da comodidade é bem confortável. Ficar sempre sentadinho, acomodadinho. Mas a gente tem que desacomodar, tem que mudar. E eu tô tentando muito mudar. Se não mudar agora, né, Lê? Vamos mudar quando? Nunca é tarde, né? Mas a gente precisa começar. O quanto Preciso. antes, mais fácil. Preciso correr, preciso correr. A gente pensa na almofada fofa do conforto como se fosse um lugar que a gente está ali acomodado, está bom ali, mas não sempre. Às vezes a gente está num ambiente tóxico, às vezes a gente está num relacionamento ruim, às vezes a gente não está cuidando do nosso corpo, está sentindo já os sinais, mas a gente mesmo assim se acomoda, porque a gente tem dificuldade em mudar, porque é gasto de energia, porque a gente não sabe o que fazer, ou não sabe como fazer. Às vezes eu também me pego pensando, vou tentar mais um pouco, né, sozinha, mas vou deixar desse jeito, assim. Mas aí, hoje em dia, eu já tenho um condicionamento de me perguntar, quanto tempo mais eu vou gastar fazendo isso para chegar até o resultado que eu quero? Vai realmente as coisas mudarem do pelim-pim-pim, né, mágica? Qual que é o custo em energia, em tempo, em atenção à família, o impacto ao meu negócio, aos meus mentorados, aos meus alunos? Se eu continuar sem mudança, tem um custo. Se nada muda, o padrão ele tende a repetir. E aí fica mais horas, mais desgaste, menos avanço, e é um ciclo que precisa ser interrompido. E é nesses momentos que eu identifico que eu preciso investir em uma solução prática e não em mais teoria. Curso tem um monte, infoproduto, vários, nem todos são práticos. Muito tem um monte de informação. Então é um momento que eu falo, não, agora eu preciso investir um pouco mais, porque eu preciso realmente resolver. Quem não comprou um monte de curso aqui? Você já comprou? Priscila, Bruno, Cleide, Rê? Gerou mudança? Muitas vezes não. Às vezes a gente nem foi ver o curso. Bom, se você reconheceu as dores que eu trouxe aqui, né? Eu quero dar um presente para você, então, ó, Cleide, para você, mas todos ficam convidados, porque você falou que não me solta mais e que você quer ajuda. Então, eu vou deixar aqui, ó, um formulário, eu quero dar de presente para vocês uma
uma oportunidade de olhar qual que é o teu ponto e te ajudar, de verdade. Então, preenche, coloca, é bem rapidinho, é teu nome, teu telefone, teu e-mail. A minha equipe vai entrar em contato com você para marcar um call, onde eu vou entender qual que é o seu problema efetivo e trazer uma solução para você. Eu trouxe várias coisas aqui, você já está pensando, várias coisas que você pode colocar em prática, que você pode mudar, Bruno, Pri, Rê, Cleide, mas talvez sozinho não consiga. Então, eu quero te ajudar no seu caso específico. Mudar exige um olhar e o todo, olhar o todo. E isso não faz com checklist. Então, eu poderia chegar aqui com um playbook, com um checklist, mas provavelmente você vai ficar na mesma, porque você já tentou de outras formas. Então, o acompanhamento ele permite identificar o ponto cego e trabalhar sobre ele. Então, claro, não vou tudo, a gente não consegue mudar tudo de uma vez, mas traz um ponto. Olha, eu acho que você vai me trazer o seu cenário atual, a gente vai identificar qual que é o ponto mais importante nesse momento e eu vou te dar uma ferramenta para trabalhar sobre aquilo. Qual que é o custo de não preencher o formulário? Você continuar com tempo, energia e oportunidade, da mesma forma e oportunidade que você perde. Vai ser uma orientação personalizada, não é genérico, e a ideia é já marcar para a próxima semana. Então, já preenche, porque a equipe já entra em contato essa semana ainda para a gente ver um horário que você possa, eu possa também na minha agenda, tá? Rê, eu queria abrir para você falar um pouquinho que, apesar de algumas coisas que ainda é um desafio para você, o que você já conseguiu melhorar desde da nossa última mentoria? A Rê fez a mentoria Heroes Lab, e a gente trabalhou muito essa questão de tempo, de energia, de produtividade, de menos desgaste, orientação do time para que eles pudessem aliviar um pouco a demanda. A Rê tem muitos negócios, muitas frentes e frentes diferentes. Eu tenho várias frentes, né? Conselho de administração, grupo de gestão de pessoas, diversidade e inclusão, mentorias em empresas, mentorias individuais, tem a escola do The Rose Method, mas tudo gira em torno da mesma coisa. A Rê não. Se pensa em coisas diferentes na vida, é ela. Os negócios dela, cada coisa é uma. Então, conta um pouquinho, Rê, como é que você estava e o que você já conseguiu até agora. Olha, eu vou contar o que mais destacou, assim, que fez uma grande diferença, que foi eu repassar para a equipe as ferramentas que você me passou. Então, hoje em dia é bem mais fácil, porque você imagina você ter reunião com várias pessoas durante o dia e você aprender tudo com a Lê o que você tem que fazer. Então, você aprende lá que você tem que fazer a listinha, colocar primeiro o que é urgente, depois importante, e assim ir, né? E várias outras ferramentas. E aí você vai conversar com as pessoas e eles começam a devagar e fazer como se fosse boicotar o seu projeto. Então, isso era um desgaste de energia tremendo. Agora, como eu já treinei minha equipe para reproduzir a mesma coisa que eu faço, elas aprenderam e dá tanto certo que elas levaram para a vida pessoal delas também essa forma de organização. Então, assim, a gente entra de manhã no mesmo horário e eu não preciso mais ficar falando, vamos começar pelas tarefas mais importantes. Aí elas não sabiam categorizar o que era importante, o que era urgente, era tudo para ontem, né? Então, a gente aprendeu isso. Então, quando eu falo, vamos começar, cada um já chega, já me passa o que é urgente, a gente resolve depois o que é importante. Aí a gente dá uma pausa, cada um vai executar suas tarefas, depois a gente volta. Então, assim, é muito produtivo, não economiza muita energia e é muito fluido, sabe? É muito fluido. Então, assim, treinar e capacitar as outras pessoas gasta tempo e energia, mas vale a pena depois. Depois muito, as coisas fluem muito rapidamente e qualquer urgência é como se você tivesse os bombeiros treinados, sabe? Aí tá todo mundo treinado ali, a gente junta, apaga o incêndio rapidinho e
ninguém sai machucado, sai tudo tranquilo no final do dia, terminamos no horário certo. Então é muito importante a equipe trabalhar junto e ter essa consciência do benefício, né? Que é um esforço, não é fácil mudar, mas o esforço vale a pena. Boa. Que legal, fico feliz em saber que já está tendo ondas, né? Já está Ah, reverberando de você para os colaboradores e até para a família deles, né? Já estão levando para casa. E isso que você falou é bem importante, porque muitas vezes a gente vai lá e faz. Ao invés de treinar a equipe, a gente, o tempo que eu vou gastar aqui, já vou lá e já faço. Isso é muito comum em líder, e muitas vezes o líder ele chega e fala assim, ó, faz isso, isso, isso. Não fala só, eu quero este relatório com tal finalidade. E deixa a pessoa fazer do jeito que ela entende melhor fazer, desde que o resultado venha. Então a gente fala assim, não, eu quero, né, controlar tudo. E a gente se desgasta muito. Eu sei que eu fiquei muito feliz quando eu mandei mensagem para a Rê, que ela não me respondeu, e a Rê sempre responde. E depois ela falou assim: estou viajando. Porque uma das coisas que nós falamos, que era objetivo com a mentoria, era conseguir descontrair, conseguir sair de férias e conseguir relaxar. Fiquei tão feliz. Muito bom. Eu quero agora abrir para perguntas, para dificuldades, de questões. O que vocês gostariam que a gente falasse agora? Alguns minutinhos para a gente encerrar. Antes de encerrar, dúvidas, perguntas, reflexões, insights. O que vocês vão levar, então, no nosso encontro de hoje? No meu caso, voltando, né, na pergunta anterior, você Tá. falou, como a minha dificuldade maior é como conseguir não ficar tranquilo, mas também não relaxar, mas talvez não se preocupar com, ou não sei exatamente a palavra, quando muitas coisas estão acontecendo assim na sua vida, tanto a questão, sei lá, trabalho, questão financeira, e saúde, tá tudo meio bagunçado assim. E aí, como é que você consegue botar a cabeça no lugar e falar, não, tá, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Porque é uma situação assim de constante alerta, assim, que você fica, e no final do dia você tá sem energia pra nada, assim. E aí, quando você vai acordar no dia seguinte, você já acorda também sem energia. E aí você demora, é uma curva assim bem lenta, assim. É quando você vê, vou começar a trabalhar 11 da manhã, agora sim. Ou então, a 1 da tarde eu vou começar a trabalhar, porque agora que deu para trabalhar. E aí, como você começou a trabalhar tarde, você é obrigado a terminar tarde. E aí você fica nessa espiral assim, sabe? É, Uhum. é o que eu tô vivendo hoje, na verdade. É, o que eu sempre falo, né, para os alunos ou para os mentorados é que o mundo ele não vai ficar mais fácil, ele não vai ficar mais lento, a nossa agenda não vai de um dia para o outro você fala, nossa, não tenho nada, não vai, porque nós mesmos enviamos coisas na nossa agenda. Então, o que nós Uhum. precisamos é nos capacitar para reagir de uma forma positiva às demandas. A vida acontecendo, porque a vida é altos e baixos, tem uma hora que está tudo bem, tem uma hora que está cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos estar bem. E aí eu não tenho outra coisa para te falar, Bruno, senão as técnicas do método. Porque eu Uhum. percebo que foi isso que fez com que eu mudasse. E não é de uma hora para outra, é com o tempo. Uhum. Porque muda mesmo a estrutura mental. A gente tem estudos, né, que já mostra que muda a configuração do cérebro. E mudando a configuração do cérebro para sair da forma reativa, da forma mais emocional e ir para a forma mais racional, é tempo de prática. Tempo de prática. E não é que é tempo de, precisa de 10 anos. Não. Tem estudos que mostram que 6 semanas já é possível observar benefícios, só que com práticas diárias. Então, são 6 semanas, não é
nessas 6 semanas 3 vezes. E para mim é o que ajuda, porque o que que eu consigo em meio ao caos? Eu consigo me manter sã, respirar, manter o nível de energia, dormir bem, acordo bem. Pode estar acontecendo o que for, eu vou fazer meu treino e eu não fico assim, ah, não deveria estar aqui, devia estar fazendo outra coisa. Não, eu estou lá porque eu sei que isso vai colaborar para eu performar melhor. Então, uma coisa que foi com o tempo. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu posso falar, ah, não foi porque eu fiz tal coisa semana passada. Não foi. Foi uma coisa que vim construindo ao longo desses anos e que foi o método. Porque se a Uhum. gente ler sobre neurociência, sobre capacidade de performar, eu olho, eu falo assim, nossa, professor De Rose ensina isso há mais de 60 anos, e estão falando isso aqui agora. Nossa, olha isso daqui, a ciência comprova coisa que o professor De Rose já sabia empiricamente, não Uhum. tinha estudos. Então, o que que vai Uhum. te ajudar? Agora, nesse momento, é fazer atividade física. Então, tenta se cuidar mesmo a parte da saúde, para que você possa fazer, no meio disso tudo, priorizar a sua Uhum. saúde, priorizar fazer uma atividade física, porque isso já vai ajudar nível de energia, já vai ajudar seu sono. Tem hábitos que impactam em outros, né? E aí você já Uhum. sabe, respiratórios, você pode fazer respiratório, você pode voltar a fazer aula. E aí eu Uhum. pus de novo na minha agenda a aula com outros professores, Uhum. porque eu preciso continuar treinando, não adianta só eu dar aula. Eu vou lá e vou fazer Uhum. meu momento, porque daí eu sei que eu vou fazer reprogramação emocional, isso também é legal. A reprogramação emocional, Priscila não conhece, né? Renata, Cleide já conhecem, tem no Spotify. Se procura The Rose e vai ter Uhum. reprogramação emocional. São Uhum. 37 minutos, você deita, faz, vai ouvindo o que ele vai fazendo, tenta não dormir, às vezes a gente dorme, tudo bem, porque o inconsciente está absorvendo aquilo, mas aquilo, quando eu estava, todas as vezes, eu gosto muito de fazer. De Rose fala para não fazer sempre, porque senão também entra no automático e a mente já não absorve da mesma forma. Então faz um pouco, faz um pouco, ele faz até Uhum. hoje. E todas as vezes que eu tive acidente, o que me ajudou na recuperação foi a reprogramação emocional, acelerou minha recuperação. De novo, não é místico, Uhum. não é nada mágico, é fisiológico, é biológico, é neurociência, é ciência. Então, isso ajuda também. Então, você pode traçar um plano de ação. Você vai fazer tudo de uma vez? Não. Faz uma coisa. Que será que dá para colocar agora na minha agenda e que vai ter um impacto em outras áreas? Então, por exemplo, Uhum. vou começar a caminhar. Caminhar é um hábito que é complexo, qualquer atividade física é complexo, mas de repente vai fazer com que o seu sono melhore. Se o sono melhora, você já tem mais energia. Tem energia, começa a trabalhar antes. Se trabalha antes, consegue terminar antes. Se conseguiu terminar antes, põe um respiratório. Pôs um respiratório, dá energia. Energia para você acordar e fazer uma atividade física. E aí vai potencializando. Uhum. Mas Sim. preenche o formulário, a Uhum. gente conversa e aí eu te dou um plano mais assim, tipo, entender e Ok. colocar ali o dia a dia, Ok. Obrigado. o que fazer, entender sua agenda, como é Uhum. que tá. Certo, obrigado. Quem mais? Tem dúvidas ou tem insights? O que que você vai levar hoje, Pri, para casa? Uhum. Anotei aqui algumas coisas que você falou, né? Mas uma coisa que me fez lembrar enquanto você estava falando é que zona de conforto não é lugar para morar, é para descansar. Então, assim, tudo bem, a gente se sente cansado, então para. É igual uma música. A música ela só acontece porque ela tem som e tem silêncio. E na nossa vida a gente só quer ter som, né? Só quer produzir. Porque a sociedade até hoje em dia nos impulsiona a isso, né? Isso. E aí,
Eu falo essas duas coisas, que zona de conforto é um lugar para descansar, não para morar. Que nenhum cérebro permanece igual, com o estímulo certo, durante assim, um período curto. Eu geralmente falo com as minhas crianças, nenhum cérebro permanece igual, sendo autista ou não, se ela está por 6 meses com uma estimulação intensiva. Então, assim, muda. Só que para a gente sair do automático é desconfortável. Então, uma frase está totalmente conectada à outra, né? Nós somos assim, somos sistêmicos, está tudo interligado. Exatamente. Muito bom, obrigada pela colaboração, Pri. E você, Cleide, Rê, o que vocês vão levar do encontro de hoje? Primeira coisa é que eu não devo chegar atrasada, me perdoa, cheguei um pouquinho tarde hoje, já peguei o bonde andando, né, como se diz. Mas é indisciplina, desorganização. Quando eu fui ver, já estava, nossa, já passou de minutos, né, da hora de entrar aqui. Então eu preciso me organizar, preciso de disciplina. E agradeço muito, é muito bom estar com vocês. E eu mesma tenho que me organizar. Vou preencher rapidinho lá e quero conversar contigo. Já preenche, porque assim a gente já consegue um horário, né? Muito obrigada. E você, Rê, o que você vai levar de hoje? E o processo é constante, né? Então não é porque eu fiz a mentoria que é tipo missão dada, missão cumprida, agora é só fazer isso aqui para o resto da vida, né? Então não é assim. A gente tem que reciclar, participar desses encontros, porque vai refrescando, né? E a gente vai falando, não, isso eu já fiz, isso eu ainda não fiz. Como eu disse no começo, né? Ainda, né? Aquela dificuldade que eu tenho, eu falei, ainda. Mas ainda bem que é aquela dificuldade, porque o resto para mim já tá bem melhor. A minha dificuldade agora é só curtir, né? Aproveitar o momento que eu consegui abrir na minha agenda e curtir sem culpa. Então, pelo menos a minha tarefa tá mais fácil. É mais, Às é vezes, mais gostoso essa dificuldade do que a outra quando tava um caos, né? nossa, estava um caos. É bom que depois de 3 sessões você já estava com um bom resultado. Fala, Pri. Aqui tem que colocar lá, happy hour, meu momento. Massagem relaxante, brinque com as amigas, café com as amigas. Tem que entrar na agenda, que depois a gente vira no automático, né? Mas no começo eu tenho que colocar assim, sabe, gente? Eu tive que colocar assim. Você ficou no muda. No finalzinho você ficou Ah, tá, muda. meu momento. Também tá na minha agenda. Olha, mas da Rê, o problema assim é que ela é aquele meme de, sabe, que faz tudo. Ela faz tudo. Então, o desafio com ela é menos, menos, menos. Então, todos esses momentos tem na agenda dela também. Só que é muito. Aí é de tudo. Ah, vamos fazer fisioterapia. Vamos fazer todo dia, então. Fazer o The Rose Method. Vamos fazer todo dia, então. Ah, vamos nadar. Então vamos nadar todo dia. Não pode ser tipo, vamos um dia fazer uma coisa, outro dia fazer outra. E aí, no meio de tudo isso tudo, cuidar de uma casa, cuidar da família e cuidar de 3 negócios bem diferentes entre si. Então, Complicado. também tem isso, né? Também tem isso, que não é só, às vezes a gente pensa, está fazendo menos, às vezes está fazendo muito. Então, também tem isso. Por isso que a solução não é igual para todo mundo. Então, eu tenho alguns programas. Eu tenho um programa que aumenta o potencial. Então, a pessoa ela tem um desafio, ela não precisa diminuir o desafio, ela precisa aumentar o potencial. Então, ela precisa cuidar dessa base, como o Bruno estava falando. Como é que eu tenho energia? Como é que eu cuido de sono? Como é que tudo isso está desregulado? Então, não vamos diminuir o desafio, a gente precisa aumentar seu potencial. Só que tem pessoas que já estão com o potencial lá em cima. E aí também não está funcionando. Então, nesses casos, a gente precisa aprender a desacelerar, por menos coisa, tirar a coisa. Aí sim, diminuir o desafio.
O desafio está grande demais, porque o potencial está lá em cima. Então, vamos reduzir um pouquinho? Então, depende. Muito bem, então preencham o formulário. As vagas para call, elas são limitadas por causa do meu tempo, né? Mas eu quero conseguir conversar com todos vocês. Então a gente vai preenche que a minha equipe entre em contato e a gente se vê de novo. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês, adorei as trocas. E eu quero que você leve o seguinte questionamento, agora pensando em tempo, né? Gestão de tempo, energia e também manter as decisões mesmo sob pressão, que é: qual que é o único resultado que você quer mudar nos próximos 90 dias? A partir daí, você já vai trazer uma reflexão para mim, qual que é o seu desafio, e também para traçar um plano estratégico. Lembra que a gente não consegue mudar tudo de uma vez. Priscila bem falou que às vezes a gente fica naquela zona porque não tem energia para mudar. Então, tendo um direcionamento, tudo fica mais fácil. Beijos para vocês, obrigada, boa Obrigado. noite.